Muito bem. Nós estamos aí nesse programa que eu disse no início. Já vou apresentar aqui os nossos convidados especiais. Nesse início de programa eu disse que hoje nós teríamos um conteúdo muito bom. É um programa mais do que especial. A gente vai estar vivenciando aí um final de semana prolongado. É o dia que muitas famílias estão juntas, estão diante da televisão, têm a oportunidade de acompanhar uma entrevista como essa que a gente vai fazer. E a gente quer falar um pouquinho mais do significado e o que representa essa semana, que para os católicos principalmente tem uma importância muito grande, tá? Mas aqui no estúdio, inclusive daqui a pouco nós temos uma matéria aí, né, falando sobre a importância da Semana Santa do ponto de vista católico. Mas aqui no estúdio eu recebo dois líderes religiosos que vão falar sobre esse período de Páscoa, do ponto de vista de cada uma de suas religiões aí, e discutir um pouquinho, de maneira informal aqui, aproveitar esse momento para uma reflexão. É isso que nós queremos. Eu acho que é uma reflexão, que quem está lá do outro lado possa realmente usufruir aqui de cada mensagem que for deixada, de cada informação, de cada ensinamento que se dará a partir de agora. Agora eu vou apresentar os nossos convidados aqui, Dr. Márcio Monteiro, bom dia. Bom dia. O Dr. Márcio Monteiro é presidente da Associação Espírita Vantuir de Freitas, de certo? Isso, Vantuir então tá bom. Freitas. Vice-presidente do Conselho de Ministros Evangélicos de Mato Grosso, Bispo Haroldo. Tudo bem, Bispo? Bom dia, tudo bem, um prazer, uma honra estar aqui. Para os evangélicos, Bispo Haroldo, vou começar pelo senhor. Como é que é tratado essa semana que, do ponto de vista católico, Semana Santa, né? Como é que os evangélicos... Eu creio que nós evangélicos, quanto a nós cristãos, a Semana Santa e a Páscoa, podemos dizer assim, é uma festividade mais importante do cristão. É um momento onde nós paramos para meditar sobre dois eventos que são o cerne, a estrutura do cristianismo, que é a morte e a vida do Senhor Jesus, que é visto como o libertador, o salvador, aquele que veio para restaurar o que se havia perdido. Isso começa lá em Êxodo 12, né? Onde Deus libertou o seu povo de uma escravidão de 400 anos e com uma ação, podemos dizer, simbólica naquele tempo, Jesus, representando Jesus, que é o Cordeiro. O povo foi tirado do Egito de 400 anos de escravidão, onde teve toda uma liturgia, onde Deus ordenou que o seu povo sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue nos umbrais das portas, das janelas, porque Deus estava ali libertando o povo daqueles 400 anos de escravidão. E o que esse cordeiro simboliza? A pessoa de Jesus. Então nós comemoramos, nós festejamos, celebramos a Páscoa tanto quanto a Sexta-feira da Paixão, quanto o domingo de Páscoa, com muita alegria, muita festa. Nós evangélicos, nós celebramos esse dia, né? Porque nós lembramos a morte. Sim. E no domingo a ressurreição de Cristo. Ou seja, também tem a recordação da história de tudo do sofrimento de Jesus em seus últimos dias até a ressurreição. Mas, por exemplo, a Igreja Católica, a gente vai ver isso mais na frente numa reportagem, ela segue meio à risca uma programação, começando lá em domingo, segunda, terça, quarta e quinta. A quaresma, que eles chamam. A evangélica, ela relembra, mas não necessariamente tem que vivenciar novamente. Não, cada igreja, ela tem uma ação, né, nesse dia, mas o nosso... momento mais importante é o domingo de Páscoa, onde a igreja se reúne para louvar, né? Às vezes para o católico eles têm esses dias um pouco meio que silencioso, tranquilo. Nós somos um pouco mais barulhento, é mais festivo mesmo, né? Onde nós cantamos louvores, dançamos, nos alegramos, tanto na morte quanto na vida. Não existe assim algumas regras específicas. Não tem regra, não tem a questão doutrinária ou teológica. Há uma divergência que são católico e evangélico, mas o objetivo, todos nós. Eu creio que a Semana Santa, que nós podemos assistir a Sexta-feira da Paixão,
paixão, quanto também a Páscoa, todos nós, evangélicos, cristãos, espíritas, todos nós olhamos para a cruz. Doutor Márcio, e o ponto de vista espírita? Bom, do ponto de vista espírita é muito interessante, porque nós não temos nenhuma comemoração nessa data. Porque entendemos, por exemplo, que toda semana é santa, todo dia é santo, certo, né? E o ensinamento do Cristo, ele é vivenciado no dia a dia, né? E nós entendemos e respeitamos as comemorações religiosas, porque, né, a Páscoa já é comemorada desde o período, né, de Moisés, antes do Cristo, já é essa festividade, comemorando exatamente a libertação do povo hebreu, né? Então é uma festividade que acontece antes do Cristo, né? E aí a Semana Santa, que é todo esse momento em que ele vivenciou, né, a crucificação e tudo mais. Agora, é muito interessante porque dentro da visão da doutrina espírita, o Cristo, ele veio nos trazer um grande exemplo quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quis dizer que cada um tem que carregar a sua cruz, como ele carregou a dele, né, até o final, e ser crucificado nela. Ou seja, você tem que suportar todas as suas dificuldades, as lutas, né? Então, a simbologia da cruz para nós é muito nesse sentido, de que cada um tem que carregar a sua cruz. Aí você diz: Márcio, qual é a minha cruz? A cruz é o seu esposo, a sua esposa, seu filho, o seu patrão, que você tem que ter paciência. E a gente tem percebido que as pessoas não estão conseguindo carregar suas cruzes, estão trocando de cruz todo dia, achando que vai ser fácil, né? Mas não é fácil. Então, a simbologia do Cristo para nós é exatamente essa, de que nós temos que carregar a nossa cruz para que nós consigamos a nossa autolibertação, porque só nós nos libertamos a nós mesmos, com as nossas atitudes, né? Embora a gente respeita outras religiões, porque quando Jesus diz: aquele que crê em mim será salvo. E quando ele diz isso, ele está dizendo crer em que sentido? Colocar em prática o que eu ensinei. Não é acreditar em Jesus. Porque acreditar em Jesus até o Satanás acredita. Todo mundo acredita, Todo mundo acredita em Jesus. Mas não é isso. Acreditar significa colocar em prática o que ele deixou como exemplo, né? Então as pessoas às vezes têm essa dificuldade, não é? E acham que, né, pedindo perdão e tal. Né? Então eu acho assim, que a Semana Santa pode ser esse momento em que a gente faça uma reflexão sobre a nossa vida. Como nós estamos fazendo com as nossas cruzes? Estamos carregando? Estamos seguindo os exemplos de Jesus ou não? Porque senão não tem sentido o que ele veio nos deixar, né? Olha que legal. Você vê, o doutor Márcio e o Bispo Haroldo se encontraram aqui no estúdio, né? E um deu um abraço no outro aqui, e são grandes amigos aí, a gente pode perceber isso, mas respeitando. Eu acho que é justamente isso que a gente quer trazer hoje aqui dentro do nosso programa, tá? Mas voltando aqui, dentro desse respeito e tal, mas pelo que eu entendi, não é legal vivenciar novamente, então. Não. Nós não achamos que é nem legal e ilegal. Respeitamos aqueles que comemoram, né? Até porque a Páscoa, ela sempre foi comemorada, né? É uma vitória, né? Moisés trouxe para nós a ideia do Deus único e é muito importante. Mas a gente não tem essa festividade como as outras têm, porque o nosso trabalho social é tão intenso e a gente acaba se envolvendo. Mas é um momento em que nós, espíritas, também tiramos para uma reflexão mais profunda, né? Então a gente respeita e começa a repensar a nossa postura, etc. Existe, por exemplo, dentro do catolicismo, aquela questão de você não comer carne, de você, né? Quer dizer, durante o ano inteiro você come, só naquele período você não come. A gente trabalha essa questão porque Jesus disse, ele disse, o mal não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca do homem. Então a gente segue essa máxima do Cristo, então a gente não tem muito esse ritual de não comer carne no dia. Se a gente é vegetariano o tempo todo. Agora, se come um dia a mais ou um dia a menos, a gente não tem isso. Mas a gente respeita aqueles que têm essa postura, porque eu acho que nós precisamos respeitar os pontos de vista, as outras religiões, como você colocou muito bem, né? A gente tem maior carinho, maior respeito por tudo isso. Que bom. Ô Bispo, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Sexta, sábado o sentimento e no domingo a ressurreição. Porque eu vejo hoje, por exemplo, no sábado, pegando justamente a tradição católica, quando se chega no sábado, eles têm o denominado sábado de aleluia, né?
onde eles festejam e tal. O senhor concorda com a forma com que hoje se trata o sábado de Aleluia, o bispo? A Bíblia não refere a esse dia, né? Sobre o sábado de Aleluia. Mas eu acredito assim que o sábado foi um período do silêncio, né? Onde é um momento de dor, momento de reflexão, porque nós estamos falando de um Deus que ele morreu, aquele que ressuscitou mortos, que curou, que deu vista aos cegos, ele morreu. Mas ele deixou uma palavra, uma esperança, que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. Então, até os discípulos estavam angustiados, dizemos recolhidos, preocupados. Mas Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou. Então, nós podemos dizer aqui, nós evangélicos acreditamos muito nesse momento em que Jesus estava no sábado. Há toda uma questão teológica, sim, né? Muito complexo, né? Isso, que Jesus, nesse período, ele estava no mundo espiritual, onde podemos dizer que ele foi ao inferno, e ele venceu a morte. Hoje, se você for em Jerusalém, lá onde se dizem está o túmulo de Jesus, lá tem uma plaquinha dizendo que ali foi sepultado Jesus e que ele não se encontra mais ali. Ele é um único Deus que morreu, mas ressuscitou e vivo está. Então, nesse período do sábado, é o período em que ele estava resgatando, ele estava tomando a chave da morte e vencendo do inferno o poder da morte, o aguilhão da morte. Então, hoje nós podemos celebrar que esse é o único Deus vivo, que ele morreu, não está no túmulo, está ali, ele ressuscitou e vivo está. E para o Espiritismo, o sábado de Aleluia? É interessante porque ele falando, né, nos lembra a questão do Cristo, né? Às vezes a pessoa diz assim, escuta, mas quando Jesus vai voltar na Terra, né? Então é muito questionado isso, ele foi, né? E quando ele volta? E na verdade Jesus nunca foi. Ele sempre permaneceu conosco, essa é a visão da doutrina. Olha o que ele diz, onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então o Cristo está entre nós aqui, nós não estamos vendo, porque nós não temos olhos de ver, como disse Jesus, que vejam quem tem olhos de ver, que ouçam quem tem ouvidos de ouvir. Então o Cristo nunca nos abandonou, está conosco, interessante isso, né? Por isso que nós espíritas não temos muito essa preocupação, mas quando ele nos fala sobre essa ressurreição, que eu acho tão importante, Jesus veio nos trazer exatamente essa boa nova, de que a morte não é o fim, a vida continua, né? Porque até a vinda do Cristo achava-se que a morte era o fim de tudo e Jesus veio nos trazer a ideia da ressurreição, a ideia de que a vida não acaba com a morte. Isso é a boa nova que Jesus veio trazer, né? Então Jesus é realmente comemorado como o nosso grande mestre, o nosso grande, né, arquiteto. Olha, eu acho que nossa produção realmente acertou bem aí nas entrevistas, porque pelo menos para mim aqui está sendo muito bom ouvi-los e, né, com o modo de pensar e o entendimento de cada um. E eu vejo que, além de líderes religiosos, os senhores realmente têm um conhecimento histórico, né, embasado dentro da crença e do entendimento de cada um de vocês. Mas vamos lá, vamos tentar, não sei se é polemizar a palavra certa, e por favor, me perdoem se eu cometer qualquer equívoco, como eu disse aqui, eu sou muito leigo nesse assunto, mas sou curioso, como muita gente que está em casa também. E como é um programa mais leve, mais solto, agradável, não é para julgar não, pelo amor de Deus, gente. Hoje em dia, há muita banalização também em torno da Páscoa. Sabe por quê? Eu vou contar uma história. Apareceu no meio do caminho, vocês se lá atrás, o coelhinho da Páscoa, o ovo de chocolate, as pessoas que não estão nem aí, às vezes, para uma reflexão, fazem tudo o contrário. Há uma banalização também, talvez por uma fatia da nossa sociedade?
Doutor Márcio... Olha, eu não chamaria de banalização, mas eu chamaria de comercialização. Eles aproveitam tudo para fazer comércio. No Natal eles põem o Papai Noel, né? Na Páscoa ele põe o coelhinho. Eles precisam vender. Então eu não vejo isso como banalização, eu vejo como um comércio. Nada ruim, não. Nada ruim, porque é estimular, né, o consumo, e isso é uma prática do capitalismo, do comércio, né? Não vejo como banalização. Eu vejo como uma oportunidade que as pessoas têm de melhorar sua renda. E a gente respeita. Mas, às vezes, isso desvia a atenção, né? Existem crianças que não sabem que o Natal comemora-se o nascimento de Jesus e que ele é o aniversariante. Então, eles falam de Papai Noel, mas não falam de Jesus. Então, porque quando se fala de Páscoa para a criançada, é o coelhinho, é o ovo de Páscoa, é né? o coelhinho. Eles nem sabem o que representa. Então, eu acho que o importante é que o pai e a mãe conte, explique para ele o que é a Páscoa, para que eles possam ter essa diferenciação do que é comércio, do que é sagrado, do que é divino, né? Do que é importante. Então, a gente tem essa visão bem tranquila relacionada a isso. Relacionada a isso. Quanto a nós cristãos e evangélicos, nós acreditamos seguir muito a doutrina judaica e cristã. E Deus, lá desde os primórdios, Deus sempre orientou. O povo de Israel, eles são bastante cuidadosos com essas datas, que são as festas, as festividades religiosas. E Deus, então, ele inseriu a questão da Páscoa, né, da libertação, mas Deus avisou que esse deveria ser o ensinamento que eles deveriam deixar para os filhos de vossos filhos, que era uma cultura, algo que deveria ser para sempre. Deus ali colocou, isso aqui não pode sair do calendário de vocês, vocês têm que comemorar isso aí. Então, quando nós vemos essa questão que o Dr. Márcio acabou de falar, esse comércio todo, na verdade, nós enxergamos isso como algo, uma cortina de fumaça, espiritualmente falando, tentando matar, tirar dessa geração o verdadeiro sentido desses dias. Porque, na verdade, nesses dias que a gente passa, nós estamos discutindo falando sobre esse assunto, porque é o dia de se falar. E o Natal também. Mas, infelizmente, não tem nada a ver o coelho com o cordeiro. A morte e a ressurreição. Poderíamos usar, comercialmente falando, um cordeiro, uma ovelha, né? Mas por que o coelhinho? Porque parece-me que é algo meio que premeditado ou espiritualmente direcionado para desconstruir aqueles valores que realmente nós cristãos pregamos e aprendemos. Comercialmente é bom para quem vende, mas espiritualmente falando, os valores que a família, que nós precisamos guardar, são desconstruídos. Mas hoje o senhor diria assim, mantenha-se essa fantasia criada pelo capitalismo, como o Dr. Márcio disse, mas entenda que realmente existe um significado, ou então exclua-se esse lado comercial e tente levar apenas por... Porque eu sei que algumas culturas, elas pedem que, não existe ovo de Páscoa, não existe coelhinho da Páscoa. O senhor acha que tem que... Pode falar, fica à vontade. Só para concluir, eu acredito o seguinte, é importante, entendeu? Mas tem que se falar. Realmente, como que você faz o aniversário e você exclui o aniversariante? Como que você fala sobre o sacrifício da cruz e como a ressurreição de Cristo e coloca um coelhinho da Páscoa e coloca chocolate nesse período? Nós estamos falando da Páscoa, estamos falando do corpo de Cristo e do sangue de Cristo. Esse é o elemento principal da Páscoa. Carne de Cristo, que é o corpo, o pão e o vinho. E aonde excluíram isso. E as pessoas têm que entender sobre isso. É interessante porque em relação ao coelhinho, né, eu sempre questionei isso. E uma vez eu estava lendo aonde o seguinte, o coelho é a simbologia, porque como ele reproduz muito, então ele é a simbologia da vida. Então a vida representaria o Cristo, olha que interessante. Então, como ele é extremamente fértil, ele representaria a vida. Entendeu? O coelho. E como Jesus representa a vida, eles fizeram uma ponte aí, uma conexão. E o ovo é porque parece que trocavam ovos de galinha decorados lá atrás, né? Exatamente. Então existe todo um histórico aí por trás. Mas não dão essa publicidade, né? Eles focam direto no... Exatamente. Então existe aí tudo uma ligação. É uma cultura de algum lugar que está predominando. Sim. E que nós não podemos esquecer do verdadeiro sentido, né? Bispo Haroldo, doutor Márcio, muito, muito obrigado. E as considerações? Começar pelo senhor. Amém. Eu quero aqui agradecer
por esse momento. Eu acredito que vocês estão de parabéns. Nós estamos vivendo um tempo onde a falência da família, dos valores cristãos, tem sido muito grande. E com isso nós estamos assistindo uma destruição dessa geração, da juventude, aonde tem sido ensinado a odiar aquilo que se deve amar, que se deve preservar. Estão abolindo, estão abrindo mão daquilo que é valor, que é base, que é coluna de sustentação da família, dos valores cristãos, que é o valor também do homem. Então, nesse momento, eu quero parabenizá-los e dizer que Jesus, ele é o Salvador, Jesus, ele é amor, e ele veio como libertador em todos os momentos, em todos os sentidos, sem nós querer discutir religião, até mesmo preceitos, filosofias, ideologia ou questão doutrinárias. Nós sabemos que Jesus, ele é o centro, e nós estamos crendo que é momento de nós pensar nisso, e você reunir com a sua família, você sentar com a sua família e valorizar, porque Deus ama a família, que é a instituição mais importante aos olhos de Deus, que Deus criou, a primeira instituição, família, e Jesus veio para salvar a todos quantos um dia se perderam, se desviaram, e que hoje você possa também ressuscitar os seus sonhos, os seus planos, reaver os seus valores, valorizar o que tem valor na sua vida, saber que Jesus veio para isso, para nos dar o verdadeiro sentido da vida. Tomás. Muito bem, Haroldo, parabéns. Haroldo é muito querido, uma pessoa que a gente ama muito, né? Amém. E que faz um trabalho maravilhoso. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo e dizer que possamos, como o Haroldo disse, nessa Semana Santa, fazer uma reflexão sobre a nossa conduta, a nossa vida. E lembrar que Jesus disse: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Às vezes a gente se acha tão pecador, tão impotente. Às vezes algumas pessoas me procuram, Haroldo, e falam assim: Dr. Márcio, o senhor pode orar por mim? Eu digo: a sua oração tem um valor superior à minha, porque entre um filho normal, entre aspas, e um filho danado, quem que a mãe dá mais atenção? É o danado. Então a oração de um criminoso, ela é superior à oração de qualquer pastor, na minha visão, de qualquer espírita, de qualquer ser, porque quando um filho deste ora, o pai olha imediatamente. Então não se sinta constrangido e ore, busque Jesus. Ele realmente é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. E o Haroldo disse muito bem, os valores éticos, morais, estão vivenciando os momentos de grande transformação. E nós precisamos distinguir os valores espirituais e os valores materiais. Uma força negativa nos puxa para o materialismo e uma força positiva nos puxa para a espiritualidade. Que essa força da espiritualidade seja maior dentro de nós, para que nós não cedamos às tentações e não caiamos nela, como diz no Pai Nosso, não nos deixei cairmos em tentação. Então nós temos que estar vigiando sempre. Cuidado com aquilo que a gente acha que é natural, que é moderno e que são contra os valores morais e espirituais de você mesmo. Então pense nisso com carinho e cuidado para a gente não entrar nesse roldão do que é normal atualmente, quando na verdade não é ético, não é espiritualidade. Então eu deixo aí esse recado, agradecendo essa televisão que nos acolhe, a SBT, Nós esse programa, Cláudio aqui, um abraço a todos vocês, muito obrigado, que Jesus nos abençoe e que essa Páscoa seja uma Páscoa de paz para nós. Muito obrigado, tá?